Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, prazer ter você aqui. Você que já conhece o canal, está passando aqui, muito bom te receber. Talvez você esteja pela primeira vez, fique à vontade, a casa é sua. Nosso canal é um canal modesto, que tem por intenção, na sua modéstia, né, fazer uma leitura de algumas questões bíblicas, sejam elas relacionadas ao texto bíblico diretamente, ou quando muitas vezes sobre algum tema, sobre algum assunto que nos chama a atenção. Eu estou caminhando dentro do Evangelho de Marcos, evangelho esse que eu escolhi com muita alegria, e nós estamos quase finalizando esse Evangelho, hein? Se você não viu nada ainda, é só você voltar aos outros vídeos, dedicar alguns minutos bons aí e nos prestigiar, porque tem sido muito bom pensar em cada capítulo, em cada trecho, com muita humildade e muito temor, né? Não tendo o texto nas mãos como uma forma de se apropriar, mas passando pelo texto, fazendo uma leitura junto com você, de uma maneira muito humilde, e tentando descobrir aquilo que o texto está nos comunicando. Eu queria continuar Marcos capítulo 14, do versículo 32 até o versículo 42, tá bem? Bom, é um momento quando Jesus e os seus discípulos, eles chegaram em Getsemane. E Jesus disse disse para que eles sentassem, enquanto ele, Jesus, iria orar. Getsemane era um jardim, né? Um jardim bonito, um jardim com algumas árvores de oliveira. Está lá até hoje. Se você for em Jerusalém, naquela região, você vai conhecer. Nesse momento ele levou com ele fala para os discípulos o aguardá-lo, né? E aí ele leva com ele para um pouquinho mais distante, já que Jesus ia orar. Ele leva com ele Pedro, Tiago, João. E me parece que, eu acho que de uma maneira não preferencial, mas para que aquele momento fosse eles participantes desse instante marcante que está chegando, quando Jesus então se prepara para a sua crucificação. E aí o Senhor começou então a sentir uma certa tristeza. O texto fala que ele teve uma grande tristeza, uma grande aflição. E ele mesmo disse no texto de Marcos 14, de 32 a 42, ele fala: eu estou com uma tristeza no coração que é tão grande, meus amigos, que, olha, parece que eu vou morrer. Essa tristeza está me matando. Essa tristeza está me trazendo muita aflição, muita dor. Mas olha, fiquem aqui, vigiem. E aí Jesus foi mais à frente, deixou os três um pouco para trás, foi mais à frente, se ajoelhou e orou ao Pai, diz o Evangelho de Marcos. Tudo indica que Marcos está escrevendo isso com base no testemunho de Pedro, né? Pedro que foi, digamos assim, uma espécie de um mentor para João Marcos, o nosso evangelista.
Bom, Jesus foi à frente, se ajoelhou e orou ao Pai. E ele foi muito claro e honesto com o Pai, porque ele vem e diz: Pai, se possível que lhe fosse poupar dessa hora, que me fosse, que eu pudesse passar por esse momento aqui sem ter que sofrê-lo. Pai, diz ele de uma forma íntima, né? E ele, aliás, ele usa duas expressões. Ele usa o aramaico Abba, que é uma forma íntima de um filhinho para um pai, né? E aí ele vai usar o pai de novo, Abba, pai, pai no sentido do grego, quase que demonstrando que não só para o próprio pai, mas aos que um dia iriam saber dessa oração, que Jesus estava diante do seu pai, tendo como testemunha todos aqueles que assistiram e viram esses acontecimentos. Pai, Abba, Pai, tudo é possível para o Senhor. Me afaste deste sofrimento, deste cálice, em algumas traduções, né, mais antigas, que dentro da visão do Antigo Testamento o cálice é uma forma sinônima da ira de Deus. É. Mas não seja a minha vontade, seja a tua vontade, não a minha. E aí ele voltou e ele viu os três dormindo. E ele disse para Pedro: Simão, você está dormindo? Puxa, vocês não conseguem, você não conseguiu, os outros também, ficarem atentos por uma hora? Vocês não conseguem vigiar ou ficar atento por uma hora? Fiquem atentos e orem para não serem tentados. Aqui Jesus está trazendo uma mensagem que diz respeito não só àquele instante, mas ele está dando uma demonstração futura sobre uma questão contínua. Olha, fiquem sempre atentos e orem sempre, porque a situação agora vai ficar difícil. Porque o espírito, com certeza, ele está bem, disse Jesus a eles, mas a carne atrapalha. Pois é. E se fiquem atentos não, para não serem tentados, isso tem a ver com as novas situações futuras, né? Deixa eu frisar isso melhor. Tem a ver com as situações futuras que vão inclusive exigir dos discípulos uma atenção a respeito do dia e da hora que Jesus mesmo vai voltar, porque aqui inicia uma despedida, mas é óbvio que Jesus já está concentrando a atenção deles para uma volta. Ele já tem domínio sobre todas essas coisas, no sentido de que a volta dele já estava para ele sendo uma realidade. Então, olha, fiquem atentos. Vigiem, porque não tinha muito sentido ficar atento e vigiar enquanto ele estava indo lá orar. Eles não estavam cuidando de bolsa, sacola, relógio, celular, né? Não. Ficar atento para quê? Orar para quê? Vigiar? Para que Jesus está falando isso? Ele está falando sobre uma perspectiva futura, sobre a relação que todos nós teríamos com essa volta, né? E aí Jesus foi novamente, voltou para aquele lugar para orar novamente, para falar ao Pai, e ele falou as mesmas palavras. Se possível, afasta de mim esse sofrimento, esse cálice. Daí ele voltou novamente, e eles estavam dormindo outra vez. Eu tenho uma desconfiança aqui muito humana, eu não sei você, como é que você lê esse texto, tá? Mas a gente às vezes precisa colocar um pouco o pé no chão e parar de acreditar que tudo é uma questão de acaso, né? Vamos ler o texto bíblico com um olhar
de realidade, como se nós estivéssemos lá. Aliás, eu gosto muito disso. Eles estavam com o estômago cheio. Eles tinham ceado antes desse momento. E para ajudar, eles tinham tomado um vinhozinho. O vinho deu aquela molezinha, né? Com o estômago cheio. Saíram de uma ceia. Eles cearam, sim, o partir do pão de Cristo. Sim, eles cearam o cálice, sim. Mas não ficou só nisso. Eles comeram. Eles estavam comendo, né? Então já era um momento aqui de uma siesta espanhola. Os espanhóis que sempre descansam, né? Depois do almoço ou jantar, não sei, mas principalmente do almoço. É uma siesta judaica aqui. O texto fala que eles estavam com os olhos pesados. Então, por que eles estavam com sono? Entendeu? Eles tomando cheio. É o efeito do vinho que, mesmo não tendo tomado muito álcool, é o álcool, né? Não tem nada de suco de uva, não. É álcool mesmo, viu? Os adventistas não estavam lá com o super bom. O suco de uva muito bom que eles têm, né? Eu gostava do super bom. Não sei se ainda tem. Os irmãos adventistas aí, por favor, se pronunciem. Eu não sei se ainda existe essa marca super bom de suco. Uma delícia, né? Uma delícia. Eu gosto. Mas o suco não deixa ninguém com o olho pesado. E lá era vinho mesmo, né? Jesus transformou água em vinho na boda de Caná. Então, não vamos driblar esse negócio não, né? Fica feio. Bom, enfim. Então, eles estavam com os olhos pesados. E eles não sabiam nem o que falar para Jesus, porque bateu cansaço, bateu sono, bateu canseira. Natural. Jesus não estava brigando com eles, Jesus estava chamando a atenção. Poxa, gente, né, olha, eu fui até lá, voltei, o que está acontecendo? Levanta aí, né? Dá uma. Um, dois, dá uma respirada, toma um café forte aí. Jesus foi pela terceira vez. E aí ele voltou novamente, fez a mesma pergunta: vocês ainda estão dormindo? Ok, gente, vamos levantar, está na hora, tudo bem. O Filho do Homem será preso nas mãos de pecadores, e isso se torna um tanto quanto incongruente. O Filho do Homem, que é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, ele mesmo fala ser preso pelas mãos de pecadores. É incongruente, não combina. Pecadores prenderem o Filho de Deus. Se o Filho de Deus prendesse os pecadores ou matasse os pecadores, está tudo certo. Mas Jesus, o Filho de Deus, ser preso pelas mãos de pecadores, ele mesmo fala, será, o Filho do Homem será. E aqui você percebe claramente dois pontos importantes. Primeiro é que Jesus, ele expõe a sua limitação humana. Afasta de mim. Jesus não era um super-homem no sentido de não sofrer, de não temer, nesse aspecto da tensão, da ansiedade. E não teria como não temer diante desse fato, porque carregar consigo, nas suas costas, o peso de uma cruz que não era só a madeira, mas sim carregar o peso dos pecados de antes daquele tempo e os pecados do seu próprio futuro, que são os nossos pecados e os dos nossos filhos, é óbvio que isso não é pouco. Jesus sentiu na pele, na alma, o que estava prestes a acontecer. Ele expôs então a sua limitação humana, que é completamente compreensível e esperado, porque afinal de contas, se este Jesus, totalmente Deus, totalmente homem, será levantado
numa cruz e será crucificado e passará pela morte, é sinal de que ele estava suscetível à morte. E estando suscetível à morte, o seu corpo tinha todo o direito de sentir medo, alegria, tristeza, dor. Não é? Mas um outro ponto, além desse também, de ele expor sua limitação humana, por outro lado, ele reconhece o valor da vontade do Pai. E isso é bem importante. Porque diante da sua condição de dor, de preocupação, né? Diante dessa condição de estou sofrendo, estou diante de um momento que não é agradável para ninguém e que muito menos combina comigo, Jesus, que sai do conforto da Trindade, uma Trindade eterna que não teve início, não tem fim, que é Rei, que é Senhor, que estava na criação, tudo foi feito por Ele, por meio dele, para Ele. De repente ele se vê diante das mãos de homens pecadores, a fim de subir numa cruz para morrer por pecados de quem não merece salvação. Entende? E ele, ainda assim, ele reconhece que o Pai estava certo e ele sabia também que era isso que ele tinha que fazer. Ele não estava discordando do Pai. Ele estava expressando o seu lado de sentimento humano. Me poupa, Senhor. Me poupa, meu Pai. Mas eu sei que não é para poupar. Eu estou te pedindo, me desculpa, Pai, eu estou só desabafando, eu estou só botando para fora aqui algo que dentro de mim e de qualquer ser humano existe. Mas eu sei que não é para poupar. A gente não chegou aqui para isso. Eu não sofri todas essas coisas para chegar aqui e o Senhor falar, vem. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu só estou expressando a minha dor. Foi um momento tenso para Jesus. Nós vemos aqui um inocente, sem pecado, com natureza divina, com uma mente divina, com atitudes dignas da Santíssima Trindade, ser preso pelos filhos de Adão, pecadores, a fim de ser ordenado, ou melhor, de ser condenado, ordenado à morte. E sendo condenado, depois crucificado. Momento tenso esse, hein? Mas é interessante porque Jesus enxergava, ao contrário dos discípulos, que estavam curtindo um pós-ceia, né? Tirando uma sonequinha. Jesus, ao contrário dos discípulos, ele já enxergava todo o quadro na sua frente. Por isso que ele estava desse jeito. Porque talvez alguns pudessem dizer assim, ele está orando, ele está tenso, né? Vocês estão vendo que ele está meio tenso? Saímos da ceia, momento maravilhoso, uma bênção essa ceia, né? Palavras maravilhosas da parte dele, esse é meu corpo, esse é meu sangue, estarei com vocês todos os dias, para sempre. Nossa, foi edificante, não foi, gente? Foi edificante. E eu estou vendo que ele está lá tenso. O que será? Não fez nem a digestão ainda. Mas para ele já era um problema, porque ele estava enxergando o futuro. Era uma nova etapa, novo momento que exigia atenção. Era uma nova etapa, era um novo momento que exigia preocupação. Sim, não dele, Jesus, mas por parte dos discípulos. Por isso que ele chama atenção. Gente, não dorme não, fica atento. Prestem atenção no que está acontecendo, porque é com base nesse momento aqui. E a partir desse momento aqui, porque daqui a algum tempo, logo em seguida, eles vão chegar para me prender. Está acontecendo. Está acontecendo. Eu já disse isso a vocês no passado. A coisa está acontecendo. Preparem-se desde já. Fiquem atentos a partir de agora. Orem.
por tudo isso. Orem por vocês. Eu já vou pedir ao Pai, mas eu quero que vocês prestem atenção no que está acontecendo. O ápice dessa história, mas o ápice da história humana, estava iniciando aqui. O que os profetas avisaram e o que a igreja teria como seu assunto estava prestes a acontecer. Entende o teor e a importância desse momento? É um divisor de águas na história humana. Os profetas avisaram. A igreja está testemunhando a partir de então e estará diante desse momento. O momento da prisão, o momento da condenação, o momento da crucificação. É um momento que até para os ateus se tornou interessante e importante. Nós temos aqui Jesus, o Deus encarnado, que reagiu, que reage, que sente uma tristeza agonizante. Pois é. Para você ver que o nosso pecado gerou essa angústia em Jesus. Deus sofre por conta da nossa queda lá no Éden. Ele não está sofrendo simplesmente pela dor que ele vai sentir, né, nos pregos. Ele não está sofrendo só pela dor que ele vai sentir nas chibatadas. Mas ele começa a sofrer desde o momento em que ele passa a carregar com ele o peso do nosso pecado. Deus sofre para resolver a nossa queda no Éden. Deus em Jesus sofre para resolver a nossa transgressão. É sinal que meus momentos tensos não são de causar muitas vezes estranhezas, não, porque afinal de contas, quando eu estou tenso, quando eu estou numa situação, e você imagino que também, difícil de situações que vão acontecer, de decisões, de dilemas, de momentos bons ou ruins principalmente, a gente fica naquela tensão. Pois é, nós temos aqui Jesus que já sentiu isso também, por motivos que não são muito dignos para ele, né? Que não combinam com a sua natureza santa. Jesus veio nos dar vida em abundância. Por causa dessa cruz, e principalmente a partir dessa cruz, e não antes tão somente, porque o Jesus exemplo, sim, ele é importante, o Jesus que nos ensina a viver, que nos ensina sobre como agir, claro, mas a gente não pode ignorar o efeito da cruz, porque o efeito da cruz tem a ver com salvação. Não fica só na razão, entra na compreensão da transcendência e para pensar que exemplo de Jesus de Nazaré não leva você para a eternidade. Exemplo de Jesus de Nazaré te dá a condição de você ser justo. E, sobretudo, de você não pecar contra Deus. Agora, a cruz, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a cruz. A cruz é uma decisão que não depende de você, que não tira a sua, ou que não coloca em você nenhuma dor, né? A mesma dor, e que te dá paz. Uma paz que os homens não oferecem com todo o exemplo que eles possam ter. E com toda sensação ou senso de justiça, que às vezes não é tão justo, possam ter. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Oh, que bom. Sim, mas a cruz teve que existir antes. O jugo suave e o fardo leve não veio de uma forma simples, tá? Mas é o nosso reconhecimento em questão aqui. Esse texto de Marcos 14, 32 em diante, a gente coloca diante disso tudo aqui o nosso reconhecimento. E isso está em questão.
não é nós passarmos pelo que Jesus passou. Até porque eu ser crucificado não muda nada para ninguém. Mas a imagem do servo sofredor, essa imagem daquele servo sofredor antevisto por Isaías, e que aqui se concretiza, né, nessas próximas páginas, essa imagem é que nos coloca em atenção e, ao mesmo tempo, em oração. Não é medo, não é culpa, não é uma desconfiança de que o pai cobrará de nós o que o filho passou, tá? Mas é manter na memória, manter na mente, manter no coração um olhar que seja incansavelmente concentrado, sem dormir, todos os dias, todas as horas. Não durmam, orem. Lembrem disso que vai acontecer todos os dias, todas as horas. Sobrevivam, subsistam em relação a isso, porque é isso que vai trazer salvação para vocês. Tenham uma mente, mantenham na memória, na mente, no coração, um olhar focado, concentrado, incansavelmente, sem sono, aquilo que mostra que Deus sofreu por nós. E que esse sofrimento traz alívio para nós. Jesus fala, se concentre naquilo que vai trazer alívio para vocês. Porque nos momentos difíceis, que não se comparam à cruz que ele carregou, estar concentrado, vigiando e com atenção sobre a sua morte, sobre a sua cruz, traz paz e traz alívio. Momentos difíceis, lembra? Momentos difíceis, momentos pesados, ruins que você passou e talvez ainda vá passar. Traga como crivo, base, algo que foi pior do que você viveu, vive ou viverá. Se concentre nisso. E se concentre em sua volta, porque a sua volta faz com que nada mais disso tudo possa se repetir. Que Deus nos abençoe. Te vejo na próxima. É isso aí.